Vamos abrir a palavra do Senhor, conforme escreveu o profeta Isaías, capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 8. Isaías, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 8. Nós vamos começar com um pouco de exposição bíblica desse texto, mas eu gostaria que hoje nós falássemos sobre duas questões que são essenciais na nossa relação com Deus: a adoração e a oração. Eu gostaria que mais do que você estivesse ouvindo, você estivesse aplicando o que você irá ouvir, e nós vamos inclusive tentar exercitar algumas coisas juntos em termos de adoração e oração. Há um tempo atrás, lendo um material sobre oração, o autor dizia o seguinte: o grande problema das pessoas é que elas, às vezes, até tentam entender o que é oração, como a oração funciona, qual é a teologia da oração. Mas o maior problema é que elas não oram. Elas não gastam tempo orando. E às vezes nós falamos de adoração, mas não adoramos, não paramos para exaltar a Deus como deveríamos fazer. E o meu anseio, o meu desejo profundo é que esse momento nosso aqui nessa noite encoraje você a ser um adorador, alguém que exalte a Deus em várias circunstâncias da vida, como também ser alguém que busque a Deus em oração, com sinceridade de coração. Porque a palavra de Deus diz que a gente vai buscar e Deus vai se deixar achar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor conforme escreveu o profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos orar novamente? Senhor, abra o nosso entendimento sobre o tanto que o Senhor é glorioso e majestoso, como o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Ó Deus, mais do que isso, gera no nosso coração o coração de adoradores sinceros, de gente que te exalta, de gente que te glorifica, de gente que reconhece o teu poder, a tua grandeza. Ó Deus, que aquilo que aconteceu com Isaías, a percepção da grandeza, da majestade do Senhor, seja algo que aconteça conosco também, ó Deus. E que isso nos leve a profundo quebrantamento, profundo arrependimento, profunda percepção de nós mesmos, do quanto precisamos do Senhor, do quanto somos pecadores, do tanto que precisamos que a nossa culpa seja removida, para que possamos ter a liberdade de falar com o Senhor e ouvir, ó Deus, o que o Senhor deseja falar conosco. Por isso pedimos, ó Deus, aplica essa palavra no nosso coração, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías foi um importante profeta do Velho Testamento, que pregou por volta
de 7 séculos antes de Jesus nascer. E uma das coisas que eu acho mais extraordinárias do livro do profeta Isaías é ver como ele fala com tanta propriedade do Messias que haveria de vir, como as profecias messiânicas dele são tão extraordinárias, ao ponto de você ter a impressão de que ele já estava vendo tudo que viria lá na frente. Ou seja, ele tinha uma percepção clara daquilo que Deus faria ao mandar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, tantos séculos depois. E é fantástico você comparar as profecias de Isaías, e não só as dele, mas as profecias do Velho Testamento, com os acontecimentos da vida de Jesus, com tudo aquilo que aconteceu com ele. Você, por exemplo, lê Mateus, o Evangelho de Mateus, e muitas vezes no Evangelho de Mateus, Mateus diz assim: para que se cumprisse a escritura dita pelo profeta. Você já deve ter visto isso muitas vezes. E o livro de Isaías está repleto de profecias messiânicas. Mas aqui nós estamos diante, aparentemente, não de uma profecia, mas de uma experiência particular que Deus deu a Isaías. Ele diz que num ano em que coisas profundas estavam acontecendo no país, e ele era de uma casta sacerdotal, ele tinha um papel de liderança. Então, num ano em que o país, a nação, estava tão conturbada pela morte do seu rei, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. E que visão foi essa? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As vestes enchiam todo o espaço. Haviam ali anjos, serafins. Ele descreve esses seres celestiais como tendo 6 asas. E ele diz que com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam os pés. Isso tem uma simbologia. Se você conhecer a mentalidade hebraica, você verá que cobrir os pés é uma atitude de reverência, porque os pés eram sinal de poder. Como também cobrir os olhos, ou seja, eu não sou digno de olhar. Então ele diz que o Senhor estava sentado num alto trono, haviam ali esses anjos, e esses anjos, santos, gloriosos, majestosos, eles cobriam os próprios pés na presença do Senhor, e a própria face, não se achavam dignos de olhar na direção do trono. Mas eles faziam algo. Eles declaravam, eles adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Há muitas coisas que, quando tudo que a gente conhece passar, e que esse mundo não mais existir, há muitas coisas que com certeza não existirão lá no porvir. Não existirão na eternidade com Deus. E há outras coisas que eu não sei se existirão ou não existirão, mas com certeza, se há algo que a Bíblia afirma e reafirma, que é uma das marcas da era que está por vir, é a adoração. Porque Deus tem sido adorado dia após dia, noite após noite, dioturnamente diante do seu trono. Os anjos estão exaltando e glorificando a Deus. E o céu é um lugar de música, música de adoração, onde Deus é exaltado o tempo todo. E se nós faremos algo com toda certeza, é adorar a Deus na presença dEle. Esse é o caminho ao qual nós estamos em direção. João, lá na frente, no seu evangelho, comenta: Isaías viu a sua glória. E é muito interessante essa passagem, João, porque de quem que João está falando? A quem João está se referindo? E João lá está falando de Jesus. Quem é o Senhor aqui assentado sobre um alto e sublime trono? É o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, diz João. João, que está ali convivendo com Jesus, ou conviveu com Jesus, naquilo que nós chamamos de estado de humilhação. Ou seja, quando Jesus se esvaziou
dessa glória que ele tem, dessa majestade que ele tem, para habitar no meio dos homens, para cumprir a sua missão e o seu propósito, João está dizendo: quem Isaías viu foi o Senhor. Ele viu a glória de Jesus, que é o Senhor. Então, observe algo muito importante quando nós falamos de adoração. A adoração é a marca distintiva de um discípulo de Jesus. A adoração talvez seja a coisa mais importante que nós possamos fazer como discípulos de Jesus. E o que é adorar? É justamente reconhecer essa glória, essa majestade, esse poder e todos esses atributos que o Deus a quem nós servimos tem revelado a nós. E fazer isso com temor diante dele. Pouco tempo atrás eu ouvi um cântico que dizia mais ou menos o seguinte, né? Quando eu estou perto de você, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de um monte de coisa. O pessoal ia cantando e fazendo essas coisas, né? E eu me lembrei desse texto. Por uma questão simples. Porque quando Isaías vê a glória do Senhor, nessa visão, o que ele faz? Pula, grita, ele grita. Mas ele grita, uhul! Não. Qual é o grito dele? Ai de mim! Ai de mim! Porque eu sou uma pessoa impura e eu estou vendo a glória de Deus. Eu vou ser consumido diante desse Deus que é santo. E aí o texto diz que o anjo nessa visão tira uma brasa viva do altar com um alicate. Você está perguntando, mas o que é uma tenaz? É como se fosse um alicate. E toca a boca do profeta, que reconhece o seu pecado, que reconhece como é impuro diante de um Deus santo e justo. E o anjo diz: a sua culpa foi removida. Por que podemos e devemos adorar a Deus? Uma vez que Deus é tão santo, justo, verdadeiro, glorioso, e nós somos tão pecadores. Porque se você está em Jesus, a sua culpa foi removida. Quando entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que Deus nos declara justos. A condenação do pecado que estava sobre nós é retirada. Aí talvez você diga, mas pastor, eu continuo sendo um pecador. Eu continuo pecando, eu luto tanto contra os meus pecados. É verdade, mas o sangue poderoso de Jesus derramou uma justiça sobre você que faz com que Deus olhe para você e aceite você, mesmo você sendo um pecador. O segredo não é você, o segredo é Ele. O segredo não é o que você fez, o segredo é a obra de Jesus por você. E agora então, nós não apenas podemos, mas somos chamados, convidados a estar diante desse Deus e perceber a glória, a majestade que Ele tem. Sem termos o medo de que seremos consumidos. E é interessante que o texto continua mostrando que entre o Senhor e Isaías começa um diálogo. O Senhor diz: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Então, quando nós contemplamos a glória de Deus, nos achegamos a Ele, com a nossa culpa removida por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós temos agora a possibilidade de dialogar com Deus, de falar com Deus, de entender os seus propósitos, de entender o seu chamado, de entender o que Ele deseja para nós e para o nosso futuro. A oração, meus amados irmãos, de fato, ela não tem o poder de mudar os desígnios de Deus para a nossa vida.
Não pense que a oração irá fazer com que Deus se convença de algo que você está dizendo para Ele assim: Deus, tem uma coisa melhor aqui que eu queria que o Senhor fizesse. Eu sei que o Senhor provavelmente não quer isso, mas eu pensei bem, eu acho que eu tenho uma ideia melhor que o Senhor. Então deixa eu conversar com o Senhor para convencer o Senhor de que isso é o melhor para mim mesmo. Ora, meus amados irmãos, quem seria Deus se Deus não soubesse com toda segurança o que é melhor para a vida daqueles que Ele ama? A oração não muda os desígnios de Deus, mas a oração é instrumento para que os desígnios de Deus se cumpram na nossa história. Há muita coisa que acontece quando oramos, que está dentro do propósito eterno de Deus para nós. Há muita coisa que Deus realiza quando nós clamamos e suplicamos na presença dEle. Há muita coisa que Deus faz para a glória do nome dEle sobre as nossas vidas quando estamos em oração, porque a oração é um meio de graça. E Deus elegeu não apenas pessoas, mas Ele elegeu meios para que os seus propósitos se cumpram. E um dos meios é a oração. E aí os propósitos de Deus através da oração, eles se descortinam para nós. Porque existe adoração, reverência, louvor, mas ao mesmo tempo diálogo. E isso é tremendo, porque isso revela, de um lado, um Deus transcendente, que nós devemos olhar para Ele com temor. Ele é único. Como dizem os Salmos: a quem, Senhor, eu compararei a Ti? Não há nada, não há ninguém que nós possamos comparar a Deus. Ele é ímpar. Não há ninguém como Ele. E só Ele é Deus. E Ele é muito maior do que a nossa mente possa conceber. Quando nós falamos de seu poder, de sua onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas, quando nós falamos da sua eternidade, que para Ele não existe tempo como existe para nós, quando nós pensamos que todo o universo criado é fruto da ordem da sua boca, nasce do seu propósito eterno, nós então percebemos que Deus é muito maior do que pensamos. Ele transcende qualquer pensamento que possamos ter a respeito dele. Mas ao mesmo tempo esse Deus tão glorioso, que faz com que Isaías sinta temor diante da sua majestade, esse mesmo Deus é um Deus imanente, que vem se relacionar com a nossa história, que vem se relacionar conosco, que vem lidar com as nossas lutas, que vem participar da nossa história, que vem responder orações que parecem tão simples, tão pequenas, diante de todo o universo, diante de todas as histórias, diante do curso que as coisas estão tendo. Eu gosto muito de contar essas pequenas histórias do cuidado de Deus na minha vida, porque elas sempre me lembram que Deus é assim, Ele é tão majestoso, Ele é tão glorioso, mas eu posso chegar para Ele e falar assim: Senhor, eu estou sem um sapato, eu estou com vergonha de pedir para o Senhor, mas eu estou sem sapato e sem dinheiro para comprar. Alguns que já me conhecem há algum tempo sabem que uma vez eu fiz uma oração assim. Eu era um evangelista, e a igreja onde eu ajudava, contribuía, o pessoal fazia oração de confissão de pecados e ajoelhava. Eu tinha que ajoelhar lá, né, junto com o pastor, e a sola do sapato virada para o povo, e eu ficava ali tentando esconder atrás do púlpito com vergonha, porque tinha um furo desse tamanho. E aí eu disse para Deus: Senhor, hoje eu não vou confessar pecado não, eu vou fazer um pedido. Senhor, eu estou precisando de um sapato. Mas sabe o que é pedir um sapato com vergonha? Ocupar Deus para pedir um sapato. Eu já dei esse testemunho aqui, que naquela ocasião Deus me presenteou com um sapato. Mandou alguém lá em casa que me deu um sapato, comprou um sapato na Europa. Pelica de cordeiro, sapato caríssimo, nunca mais eu tive um sapato caro daquele. E ele falou assim: rapaz, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu comprei o sapato, mas o número não deu certo quando eu cheguei em casa, será que dá para você? E eu coloquei meu pezinho,
42, quase 43, e coube igual uma luva. E para que eu não achasse que era uma coincidência, naquela mesma semana, uma outra pessoa falou assim: Jean, eu estava na loja, me veio no coração, eu quis te dar um sapato, trouxe presente para você. Mesma semana daquela oração. Agora, quem ouve essa oração sobre uma coisa tão simples, tão pequena? É o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem milíades e milíades de anjos o adorando todo o tempo, que é Senhor de todos aqueles que estão vivos e de todos aqueles que morreram, que governa o universo com as suas mãos. Eu posso chegar nesse Deus e dizer: mas eu estou precisando de um sapato. E ele falar: meu filho, eu gosto de te dar uns presentes. Então tá aí um sapato de pelica de cordeiro para você da Europa, né? E antes que você orasse, ele já estava vindo de lá, já estava chegando para antes mesmo que você me pedisse. Eu costumo dizer que esses presentinhos, eles apenas fazem uma coisa na nossa fé. Eles mostram os grandes presentes que nós já temos. Por isso, lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará nele todas as coisas? Ele nos deu o seu filho. E eu gostaria que nós fizéssemos um exercício agora. Adoração é exaltar a Deus por quem Ele é. Vou repetir. Adoração é exaltar a Deus por quem Ele é. Pastor, qual a diferença entre adoração e louvor? Porque muitas vezes parecem que as duas são a mesma coisa, não é? Então, olha aqui uma dica muito importante. Adoração, a gente exalta o ser de Deus, quem Ele é. Louvor, a gente exalta as obras de Deus, o que Ele fez ou faz. Entendeu a diferença? Por isso, quando a gente faz um culto de ações de graças, por exemplo, não é? A gente fala assim: olha, eu quero fazer um culto de ações de graças. Geralmente a gente faz um culto de ações de graças por... Então, às vezes, alguém forma e fala assim: eu quero agradecer a Deus, eu quero cultuar a Deus, eu quero louvá-lo porque eu formei. Eu quero formá-lo porque algo que eu busquei nele há tanto tempo ele fez. Eu quero adorá-lo, quero bendizê-lo porque aquele filho, aquela filha tão esperada nasceu. Isso é louvor. E adoração, exaltá-lo por quem Ele é. Pastor, mas como que eu conheço a Deus? Para exaltá-lo por quem Ele é. Como eu posso saber melhor os atributos que Ele tem? Bom, você então precisa ser mais íntimo da Bíblia. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Você precisa crescer com outros cristãos que já estão caminhando há mais tempo na fé, para você entender algumas coisas tremendas sobre Deus. Se nós olharmos, por exemplo, só para os nomes de Deus no Velho e no Novo Testamento, isso nos dá uma visão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, de um modo tremendo. Então nós precisamos ter intimidade com a Bíblia, e nós precisamos crescer uns com os outros para conhecer mais e mais esse Deus e adorá-lo conforme o que Ele é, não conforme a nossa mente queira imaginar, mas conforme quem Ele é de fato. Então eu gostaria de levantar aqui uma pergunta. Não é muito comum nos sermões, aos domingos, vocês falarem. Geralmente vocês ouvem um sermão e eu prego, mas eu queria ouvi-los. Quais seriam algumas palavras que te vêm à cabeça
quando você pensa em quem é Deus? Vou repetir. Quais são algumas palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa sobre quem é Deus? Santo, soberano, fiel, digno, excelso. Alguém falou outra coisa? Poderoso, majestoso, supremo, misericordioso, soberano, amoroso, como? Onisciente, libertador, justo, criador, fiel, já foi falado, o que mais? Eterno. Inclusive a gente chama, para quem não sabe, são as infinitudes de Deus. Né? Ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ou seja, infinitudes, não tem fim. O universo tem fim, é muito grande, mas o universo tem fim. Deus tem as suas infinitudes. O que mais, gente? Senhor, grande, alfa, o que significa mesmo, irmão? Muito bem, né? Primeiro e último, alfa e ômega. A primeira letra do alfabeto grego e ômega último. Daqui é de primeiro e fim. Sustentador. Agora, veja, nós falamos muitas palavras. Muitas, e todas elas descrevem Deus. Mas e se nós pegássemos uma dessas palavras? Qualquer uma, santo, ou justo, ou grande, soberano, e nós começássemos a buscar, dentro daquilo que podemos entender, o que isso significa? O que isso significa? Eu digo, por exemplo, Deus, o Senhor é soberano. Bonito, né? Palavra pomposa. Mas o que significa quando eu digo, o Senhor é soberano? Lembrei até de um cântico agora, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Então, veja só. Vamos pegar essa única palavra. Tu és Senhor soberano. O que isso significa? O que isso significa? O que isso traz de implicação para você? Quando você está angustiado com o futuro, quando as incertezas estão te abatendo, eu, por exemplo, oro muito pelos meus filhos, pela salvação dos meus filhos, quando eu acho que eles parecem que estão fraquejando na fé, ou quando eu adoeço, ou quando os projetos que eu tinha não deram certo, ou quando um sonho que para mim era muito importante se frustrou, ou quando alguém que eu amo me rejeitou. Olhar para Deus e dizer, tu és, Senhor, soberano, e adorá-lo porque Ele é soberano, o que isso significa? Porque se a gente olhar para esse Deus e reconhecer a sua soberania, nós vamos dizer, louvado seja o teu nome, porque nenhuma dessas situações fugiu ao controle do Senhor. O Senhor governa sobre tudo, tudo está nas tuas mãos. E o que isso vai gerar em mim quando eu adoro esse Deus que é soberano? O que isso produzirá no meu coração?
O que produziria no nosso coração se cada uma dessas palavras, nessa noite, fossem pronunciadas com o peso real que elas têm? Mas é isso que a palavra de Deus nos convida. É a isso que somos chamados, a pararmos e exaltarmos a Deus por quem Ele é e a pensarmos em quem Ele é, para que o nosso coração se encha com a majestade, com a glória que Ele tem e nós desejemos adorá-lo. Para que isso não seja apenas um momento do domingo às 7 horas, mas para que isso seja uma marca da nossa vida. Que nos faz, de vez em quando acordamos de madrugada, voltar os olhos para Ele e exaltá-lo. Que nos faça, na correria do cotidiano, da vida, do trabalho, da escola, dos relacionamentos, ter tempo para olhar para Ele novamente e exaltá-lo. E assim a adoração será algo pessoal, individual, que se estende à família e se estende aos meus irmãos em Cristo. Mas não é apenas uma coisa que eu faço num momento de domingo à noite, das 7 às 7h20 mais ou menos, quando eu penso que estou adorando porque estou cantando. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí, quando nós adoramos, e temos a consciência que em Jesus a culpa é removida, olha que coisa tremenda. Em Jesus, Ele aceita. Em Jesus, Ele me recebe. Em Jesus, eu posso dizer para Ele quem Ele é. Em Jesus, eu posso trazer os meus problemas. Como eu disse, você pode levar até o sapato furado para dizer para Deus. E Ele vai te ouvir. E Ele vai sondar o seu coração. E aí você conecta a sua vida de oração com a busca de conhecê-lo através da palavra, em adoração constante. Qual o poder que isso tem na vida de uma pessoa? Qual o poder que isso terá nas nossas vidas? Mesmo a pessoa mais nova na fé, que começou a dar os primeiros passos em Cristo agora, que não conhece basicamente nada de Bíblia, mesmo você, meu querido, minha querida, você pode ser um adorador, porque foi para isso que Deus te chamou. Você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, ler a Escritura, e talvez muita coisa você vai olhar e você vai ter dificuldade de entender. Até que o Espírito Santo, de repente, vai te dar um start. E de repente uma palavra que está ali. Tem tanta coisa que você não entendeu. Você é tão novo na fé. Você tinha quase que pegar um dicionário para ler a Bíblia usando o dicionário do lado. Mas de repente o Espírito Santo pegou uma palavra e encheu seu coração com aquilo. E você começa a perceber como a Escritura Sagrada é poderosa para a sua vida. Eu vou ler Bíblia quando eu já estiver lá na frente, que eu conhecer muito sobre Deus. Não faça isso. Comece a ler agora. Pastor, mas por onde eu começo? Né? O duro é o seguinte, o cara converte, você fala que ele tem que ler Bíblia. Sabe geralmente por onde ele começa? Apocalipse. Aí ele começa lá, que emergiu uma besta, ele já pensa que é um animal comum e tal. Tanto chifre, tanto cabeça, tanto não sei o quê. Fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? É difícil esse negócio de Bíblia, hein? Não é que você não possa ler Apocalipse, por exemplo, há cânticos fabulosos em Apocalipse. Eu estou dizendo para vocês, vai ter muita adoração e muita música no céu, gente. Vocês podem preparar. E aí tem muita coisa que você pode ler em Apocalipse, mesmo muito novo na fé, que Deus vai falar com você. E tem outras coisas mais difíceis de você interpretar. Mas você pode começar pelos Salmos.
Você pode começar pelo Evangelho de João, que é uma linguagem tão simples e revela tanta coisa sobre Jesus. Você pode fazer uma leitura direcionada da palavra, como nós temos ali o guia devocional, está lá atrás. É uma ferramenta, te ajuda com 3 perguntinhas para você fazer no texto. Mas o que você não pode abrir mão é de adorar a Deus, de olhar para Ele, para a glória dEle, para a majestade dEle, e aí você se ver, e nessa relação com esse Deus transcendente, você apresentar as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, e colocar a sua vida diante dEle. Pastor, de um modo muito prático, como é que eu posso, por exemplo, adorar na minha casa? Ter tempo de adoração a Deus. Deixa eu te dar uma dica. Separe um horário. E, se possível, um lugar. Um horário e um lugar que sejam um pouco mais tranquilos. Pastor, se eu conhecesse lá em casa. Agora que eu vi que não dá mesmo. Então, vou mudar a dica. Separe o lugar com a maior probabilidade de tranquilidade. Pastor, não tem não. Então, separe o lugar com menos barulho e bagunça. Mas separe. Tempo para Deus. Mas aí, pastor, como é que eu faço? Eu e Deus? E aí, como é que vai ser? Comece declarando quem Ele é. Fala para Deus. Chega para Deus e começa. Nós citamos aqui um monte de palavras, não foi? Ele é justo, Ele é santo, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é sábio, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Então comece a dizer isso. Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é bom. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que eu amo o Senhor, que eu quero ter uma vida com o Senhor, porque o Senhor é o tesouro da minha vida, o Senhor é o Deus que está no meu coração, e eu quero, ó Deus, te louvar porque o Senhor é santo. Você pode dizer essas coisas para Deus. E se você começar aí, você vai aprender até a elogiar mais a sua mulher, sabia disso? Ser mais cordial com as pessoas, porque você está aprendendo a exaltar Deus por quem Ele é, a dizer a grandeza que Ele tem e a dar o valor, a dignidade que você deve dar a Ele. Depois, leia a palavra, busque, escave, como se você estivesse buscando um tesouro. Não entendeu uma vez? Leia 2. Não entendeu outra vez? Leia 3. Pare, fale então para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, abre o meu entendimento. Eu quero que o Senhor fale comigo. E isso nem sempre, vou dizer uma coisa aqui, que eu queria que todo mundo entendesse isso com clareza. Nem sempre quando lemos a Bíblia, as nossas emoções serão tocadas. Deus falou comigo hoje. Por quê? Porque eu senti um arrepio. Eu chorei, Deus falou comigo. Aí o dia que você não sente o arrepio e não chora, Deus não falou com você não? E eu vou ser honesto com os irmãos, há muitos textos que eu li, que eu estudei, que eu busquei entender alguma coisa de Deus, que naquele momento aquilo não pareceu ter tanta relevância para mim, mas ali na frente, numa determinada situação da vida, aquilo aflorou no meu coração no momento que eu precisava. Então você começa a ter um tesouro dentro de você, da palavra. Que Deus vai te mostrar os momentos que isso irá dar, inclusive, respostas que você precisa. E aí, termine orando novamente. Senhor, estão aqui as situações que eu vou ter nesse dia, as minhas lutas. Senhor, está aqui a vida de tal pessoa que eu quero pedir que o Senhor alcance, que o Senhor abençoe. Senhor, está aqui tal circunstância que eu não sei o que fazer, me dá uma resposta. E Deus vai usar a oração para encher a sua vida da graça dele e te conduzir na história
dentro dos propósitos que Ele tem para você. Não existe avivamento sem adoração. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem oração. Precisamos adorar. Precisamos ir para a palavra. Precisamos orar muito, muito, muito mais do que temos orado. E Deus irá avivar a nossa alma. E Deus haverá de dar a nós um novo fôlego na nossa vida cristã. É isso que vai acontecer. Eu queria que a gente fizesse outra coisa. Eduardo, você me ajuda aqui? Traz o pedestal e me traz o violão. Vamos adorar o Senhor com um cântico? Eu queria que você curvasse sua cabeça. E antes de cantar, eu queria que você orasse a Deus e dissesse: Senhor, me mostra a tua glória, a tua majestade. Senhor, abre a minha visão para eu ver quem o Senhor é, para eu adorar o Senhor por quem o Senhor é. Fala isso para Ele. Agora eu quero pedir que você comece aí no seu íntimo a dizer para Ele quem é Deus para você. Adore o Senhor. Declare para Ele as palavras que você já sabe, que você talvez algumas delas até conheceu hoje. Declare a glória dele, sua majestade, seu poder. Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Nós vamos cantar de novo, mas antes de nós cantarmos, agora eu quero que, como Isaías,
Você apresente diante do Senhor os seus pecados. Diga ao Senhor: Senhor, remove toda a minha culpa em Jesus. Me torna puro diante de Ti, pelo sangue de Cristo. Para que eu possa ouvir a Tua voz. Para que eu possa adorá-lo na beleza da santidade que o Senhor tem. Agora, em liberdade, vamos ficar em pé. Vamos adorar o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a nossa honra, todo o poder. Qual é o seu sapato furado? Qual é o seu sapato furado? Temos a liberdade de sair daqui, Senhor. Preciso do teu socorro. Olha para mim e abençoe, Senhor, esta noite. Podemos fazer isso, amém? Pela glória ao Senhor. Então nós vamos cantar um outro cântico. Enquanto isso, você está entendendo o que eu estou te falando. Tem um desafio, tem uma necessidade na sua vida que você quer colocar em oração. Você vai vir aqui, nós vamos orar por você. Tá bom? Eis-me aqui outra vez. Sei que te amo, me
dizer que te amo, me perdoar, dizer que preciso me perdoar, dizer que sou grato, me perdoar, dizer que sou bom. Senhor, eu quero agora, com os meus irmãos e irmãs, colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem gerado, ó Deus, angústia, tudo aquilo, ó Deus, que tem trazido peso sobre suas vidas. O Senhor sabe especificamente quais são as necessidades que os teus filhos estão aqui agora apresentando diante do Senhor. Ó Deus, não porque mereçamos, porque não merecemos mesmo. Não, Senhor, por causa de nós mesmos. Mas eu te peço, ó Deus, que nessa semana os milagres do Senhor aconteçam sobre o teu povo, para o testemunho da glória do Senhor, de quem o Senhor, da tua majestade, do teu poder no meio de nós. Ó Deus, manifesta o teu poder para a glória do teu nome, para que o teu povo, ó Deus, coloque o seu coração e a sua esperança exclusivamente em ti, Senhor. Faça de nós um povo de adoradores, um povo que para buscar a tua face, que tira tempo para falar com o Senhor, que quer ouvir a tua palavra, a tua voz. Age sobre nós, Senhor, e desperta o nosso coração para realmente buscarmos o Senhor em oração e adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.